mais velho, é o que é o Saldirará. Ele pede para fazer uma pergunta para você. Corre. Ele pede para perguntar como é que você se sente em ver seus filhos seguindo seus passos no mundo da luta e tendo bons resultados nisso. Ah. Aí pode até as palavras, é só emoção e gratidão. E é isso. É família. É só gratidão. Hoje seus filhos eles não estão presentes assim por perto, né? Moram em cidades diferentes. Isso. E tem a questão que nem eu falo assim, é exemplo. Eu dei o exemplo, eles seguiram. Isso para mim é sempre orgulho, é só gratidão, como eu falo, é sempre gratidão. Se você sabe condicionar ali seus filhos, você é um professor, está condicionando ali seus filhos, você está vendo seus filhos em crescimento, com certeza você vai ter condições de ajudar outras famílias a conduzir ali. Não que eu seja, vamos dizer, o melhor, mas querendo ou não, é um exemplo. O professor sempre vai ser exemplo. Agora, se você pega aqui, você não tem condições de dominar nem seu filho, você vai ajudar quem? Não tem como. É que nem eu falo, o professor é o exemplo, o filho segue aquilo que você é. O que você faz, o seu filho vai fazer. E os alunos veem você assim como um paizão, né? Com certeza, eu falo sempre, os alunos fazem o que o professor faz ali, segue e arrisca quando ele está junto, segue mesmo. Você treina, você sabe, segue fielmente. Chega uma hora que ele vai fazer ali igual. Então, é que nem eu falo, não é só a questão do meus filhos, é gratidão sempre, mas vendo um aluno que veio do projeto, tendo aquela responsabilidade, sendo pai de família, tanto como trabalho, tudo certinho ali. É que nem eu falei, é um trabalho que você está fazendo para chegar lá na frente ele ser um bom pai, um bom filho, um bom cidadão. Então, todos são homens, seus filhos? Infelizmente eu queria, na verdade, era fazer uma menina, mas tá difícil. Tá difícil. Mas daqui pro povoado a gente faz aí. Quem sabe aí daqui pra lá não vem uma menina. Daqui pro povoado. Daniel tem uma menina. Uma menininha, Antônia. Você é um pai atípico, né? Eu sou um pai atípico. Conte pra gente. Rapaz, na realidade pra mim, eu não me considero não, tá? A galera nomeia, né? Mas eu reconheço as limitações que minha filha tem, mas que pra mim não faz diferença praticamente nenhuma, absolutamente nenhuma. O que me deixa muito triste mesmo assim é a questão de doença. Aí quando tem alguma coisa assim, por exemplo, como ela não fala, tem alguma questão e a gente fica tentando adivinhar o que é que acontece. Isso me deixa bem triste, porque assim a gente fica meio que de mãos atadas para poder ajudar, então tem que correr para tudo que é lado para poder acertar o que é. Mas em relação que ela tem uma síndrome rara chamada Langerhans, é uma síndrome que a gente conhece no mundo inteiro, acho que a gente conhece no máximo aí umas 8 pessoas, que é uma síndrome que dá as características de face, características de algumas limitações intelectuais, tem umas exostoses ósseas, que são alguns ossos que crescem um pouquinho desordenados, assim como se fossem uns calos ósseos. E autismo, ela desenvolveu o autismo a partir de 2 anos, que é o que causa, inclusive, as maiores limitações de fala dela. Pela outra síndrome, né? A gente conheceu um rapaz de 18 anos que tinha todas as características físicas dela e intelectuais, e, inclusive, conseguiu se formar, hoje faz faculdade e tudo mais. Mas o autismo dela é um autismo com uma severidade grande, então provocou essas condições nela. Mas são 2 questões que a gente conseguiu se adaptar bem e desenvolver bem, mas essa questão mesmo de alguma desordem de doença é o que mais me deixa assim triste. Mas em relação às outras questões, absolutamente nada. É uma criança muito amorosa, é uma criança sadia, é uma criança que tem as vontades e as birras dela como qualquer outra criança, e é uma coisinha que eu amo demais.
E a gente percebe que realmente é um amigo. Quando você fala, você fixa o pensamento como se estivesse lá do lado. Eu tava aqui, olha, fazendo as coisas. Como se estivesse lá pensando o que ela estaria fazendo no momento. Como é que é a rotina cotidiana de vocês? Você contou? Cara, Você é presente? Inclusive, hoje eu optei por fazer algumas questões de profissionais diminuir muito. Por exemplo, hoje eu não atendo, praticamente só tenho um aluno presencial de personal. Os outros alunos meus são todos alunos online, né? Porque isso já me dá um tempo maior. Eu terminando aqui o podcast, eu já vou para casa trabalhar, para sentar no computador para mandar o treino pro pessoal. A academia a gente estruturou de uma forma que tivesse uma gerente que pudesse me substituir. Infelizmente eu não dou aula, nenhuma aula, mas eu dava aula lá de funcional, de abdominal, ficava na sala de musculação. Também não dou mais aula na academia, vou lá fazer alguma questão administrativa e volto. E o educandário eu não posso abandonar porque é um concurso que eu tenho e é onde eu tiro também a minha maior receita e o meu maior, o ganha-pão, vamos dizer assim. E assim, porque às vezes é muita inconstância, como eu falei, aquela questão de saúde. Uma hora eu estou aqui, daqui a pouco tenho que estar viajando e tal, para levar ela para algum atendimento, alguma coisa. E o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer bem feito. Então, assim, eu falei com os meus alunos e tal, não dá mais, não tenho condição, porque às vezes eu estou dando aula e tal, e eu vou ter que parar para poder ir. Então, e não fiz isso por causa dela, fiz isso para ela, né? Assim, e aí eu comecei também, me tornei mais família por causa disso, e essas questões profissionais ficaram dessa forma. E aí a rotina nossa é acordar, aí eu vou fazer algum trabalho de jardinagem que eu gosto de fazer e tal, ali em casa mesmo, para estar perto e tal. Vou comprar meu pão, volto para casa, ela já está acordadinha com a mãe faz o mingau dela, dá o mingau. E aí a gente tem uma babá que é muito, muito maravilhosa com ela também, ajuda muito a gente. E a gente leva ela para casa da avó, eu vou dar aula, a mãe fica fazendo as coisas em casa, às vezes ajuda também em casa. E aí meio-dia a gente faz os tratamentos que a gente tem que fazer com ela. E eu vou para a pracinha, eu vejo praticamente todo dia ali aquela praça do Bradesco ali, estou lá, fico ali de meio-dia até a hora que eu posso com ela, a gente fica brincando, curtindo e volto para casa da avó, a babá levar ela para o parquinho. E aí eu volto, pego ela e aí faz a refeiçãozinha dela, eu pego ela, levo para a rede e boto para dormir. Ela dorme comigo praticamente quase todos os dias, né? E é uma rotina que se repete basicamente, né? E aí aos domingos é que a gente tem a oportunidade de ficar praticamente quase 100% do dia com ela. Quando não tem problema de saúde, a gente não tem questão. Né? A gente vive tranquilamente, ela dá risada, ela ri, ela brinca demais e é uma alegria. Né? Mas quando tem alguma questãozinha, a gente sai um pouco dessa rotina e vai ver o que é e pronto. E acabou ali. E antes de Antônio, você tinha vontade de ser pai? Cara, eu sempre tive essa ideia de ser pai e tal, mas sem muito planejamento. Eu estava indo para onde a vida estivesse me levando. Eu voltei para o Euclides da Cunha meio que por acaso não, por questão de necessidade mesmo, né? Porque assim, eu estudei aqui e tive muita dificuldade assim, e consegui fazer um vestibular por conta de uma bolsa que o Universidade para Todos deu na época que eu fiz. E aí consegui passar no vestibular e fui. Fiquei na raça os 5 anos lá, assim mesmo, no cuscuz com miojo. E quando voltei para cá, assim, quando terminou lá, eu falei, poxa, não tem condição de ficar aqui nem para ir para outro canto. Eu vou voltar para a família, né, para o local que é mais tranquilo, que é mais seguro. E voltei. E comecei a dar aula de personal lá na praça de eventos, com o pessoal, eu fui desenvolvendo e tal. E aí, aconteceu de estar me relacionando e ter filho. Né? Mas se eu, por exemplo, tivesse ido para outro canto, tivesse trabalhando em outro lugar, não tivesse conhecido ninguém, poderia estar sem filho até agora. Mas assim,
ter ou não ter não foi uma questão de escolha. Se veio, Aconteceu. aconteceu. Sim. Nunca planejei nada. E você quer ter mais filhos? Já quis, hoje não mais. Gostaria de deixar alguma mensagem? Poxa, velho, a mensagem é menos rancor e mais alegria, né? Mais felicidade. É o que eu tento todo dia fazer, né? Eu sei que a gente é ser humano, a gente falha pra caramba, né? E tal. Tentar sempre buscar ser o melhor a cada dia, com menos rancor, mais alegria, mais felicidade. É isso.